Os dados gerais que são disponíveis sobre a evolução da economia mundial num período contemporâneo, digamos assim, e tendo um enfoque ainda especial na economia dos Estados Unidos, dado o peso e a relevância, né, dessa economia nesse período mais recente do sistema econômico mundial. Esses dados foram apresentados num vídeo anterior, relativo a uma análise circunstanciada focada aí no segundo semestre de 2024 e dentro de uma série de vídeos e momentos, né, analíticos que eu venho fazendo e revisando aqui em público, né, nas minhas redes sociais, no intuito de desenvolver esse modelo de análise que já está bastante consolidado do meu ponto de vista e que explica justamente as condições de crise e as condições sistêmicas em que estamos no momento atual. Pois bem, eu quero fazer hoje, agora, uma síntese analítica desses dados que eu apresentei no vídeo anterior, porque eles são a expressão daquilo que eu venho chamando de ondas que caracterizam o movimento da economia capitalista mundial, do sistema econômico mundial, nesse período contemporâneo. Portanto, identificáveis, né, ou pelo menos delineáveis, né, nessa evolução, ou nos dados, né, nessa coleta de dados da evolução da economia mundial. A gente pode identificar ou delinear, como eu estava falando, uma série de ondas ou etapas ou momentos do processo histórico do sistema econômico mundial contemporâneo. E é isso que eu vou procurar descrever agora, consolidando uma análise, um modelo de análise que, como eu disse, eu já venho explicitando aqui numa série de vídeos e que estão abertos ao debate e à discussão. Sempre que houver interesse. Eu sou o Dr. Paulo Fleury, sou filósofo e médico e tenho trabalhado com essa análise dedicadamente nos últimos anos. Então, o que eu pude identificar aqui, antes de 1913, nós temos dados globais muito limitados, praticamente ausentes, e até os próprios dados dos Estados Unidos são limitados, mas ainda assim eu entendo que a gente pode identificar nesse período, pré-1913, uma onda de acumulação liberal, que vai findar justamente em 1913, 1914, quando começa a grande crise sistêmica mundial do século passado. Uma crise de acumulação, de realização do capital, que é característica do fim de uma onda de acumulação liberal e que perdurou até 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi um período de baixo crescimento do PIB, especificamente ou especialmente de baixo crescimento do PIB per capita mundial e também de baixa no comércio e nos investimentos internacionais. Ao fim da Segunda Guerra Mundial emerge a onda socializante em todo o sistema, a onda social-democrata, especificamente nos países hegemônicos. Se pode chamar essa onda de social-democrata e que perdurou até os fins dos anos 1970. Esse já foi um período que foi marcado por grande redistribuição de renda e riqueza nos países centrais do sistema e disseminadamente, de certo modo, e um período de acelerado crescimento do PIB e do PIB per capita mundiais, assim como do comércio e dos investimentos internacionais, tanto em sua medida absoluta, né, esse crescimento, quanto na proporção ao PIB mundial, ou seja, o comércio e os investimentos internacionais, especificamente o comércio internacional, cresceu nesse período significativamente, até em proporção ao crescimento do PIB mundial. E já a partir dos finais dos anos 70, no entanto, essa onda colapsou e deu lugar à nova onda liberal, a onda neoliberal, que prevaleceu no sistema a partir
dos anos 1980. É bom dizer que esses marcos, né, de data, eles são um tanto borrados, ou seja, essas ondas se sobrepõem em alguma medida em certo momento histórico e, por exemplo, as medidas socializantes que vão caracterizar o período pós-guerra foram desenvolvidas em certa medida nos Estados Unidos já desde a década de 30, tiveram experiências avançadas, ainda que temporárias, né, circunstanciais, na Europa, nos anos 20, as próprias experiências socialistas mostravam algum caminho já bem antes de 1945, mas foi só então que se disseminou, assim como também foi a partir dos anos 80 do século passado, a gente pode localizar a disseminação dessa onda neoliberal. E, considerando esses dados gerais de desenvolvimento, né, o que a gente identifica é que as taxas de crescimento do PIB e do PIB per capita vão se reduzir nesse período em relação ao período anterior, ou seja, vão ser taxas de crescimento menores, ainda que continue algum crescimento, até significativo, e que vai ser, no entanto, ainda mais reduzido e progressivamente mais reduzido desde 2007, que é quando começa a grande crise atual, que é a crise de fim da onda neoliberal. O comércio e os investimentos internacionais, eles seguiram com taxas aceleradas desde 1980 até 2007, 2008, quando eles continuaram o crescimento, mas agora menor, e agora já com perda, né, em relação ao crescimento do PIB. Então, objetivamente, em síntese, a gente pode dizer que a gente teve, lá pré-1913, um período de acumulação capitalista que termina, como é característico, numa grande crise de realização sistêmica da economia capitalista e que durou de 1913, 14 até 1945 e que foi resolvido com uma onda socializante, com grande redistribuição de riqueza no sistema, especialmente nos países hegemônicos, e grande crescimento do PIB per capita e do comércio e dos investimentos internacionais. Esse crescimento do comércio e dos investimentos internacionais continuou acelerado na globalização neoliberal, apesar de quedas no crescimento do PIB, e agora, já a partir de 2007, 2008, com a crise da onda neoliberal, você tem uma queda de PIB per capita em relação aos períodos anteriores, né? O crescimento agora é progressivamente menor e também a participação do comércio e dos investimentos no PIB global é menor agora ou é decrescente agora. Todos são sinais de características de uma crise sistêmica no presente, né? E não é difícil a gente perceber que essas grandes tendências de crise econômica mundial não se arrefeceram, nem muito menos se resolveram, né? Estão resolvidas desde 2008 até agora. Elas, ao contrário, continuam presentes, mas estão fortemente controladas e mitigadas pelas estruturas de regulação e proteção social sistêmica, né? Nacionais, internacionais, que já existem e, sobretudo, se desenvolveram nesse período aí socializante, e pelas medidas anticíclicas que também se desenvolveram nesse período socializante, que foram largamente implementadas no sistema de 2008 para cá, em várias ondas de investimento, de injeção de recursos anticíclicos no sistema econômico mundial, especialmente nos grandes países ricos no sistema, mas disseminadamente. Bom, a análise histórica
nos permite concluir que há uma tendência predominante de socialização no sistema capitalista mundial. Ainda que a gente esteja numa onda neoliberal, que a gente esteja num período de crise, portanto, de recrudescimento das piores características dessa onda neoliberal no sistema, a tendência predominante no médio e longo prazo, e que se mostra numa análise mais alongada do sistema capitalista mundial contemporâneo, é de socialização, apesar das perdas impostas pelo período neoliberal. Se nós medirmos por quaisquer parâmetros em geral, né, de proteção social, de regulação do sistema, de integração mundial, de recursos anticíclicos, enfim, tudo isso hoje é muito mais presente do que há 150 anos atrás, sob qualquer medida que a gente tenha em vista. E isto com certeza é resultado desse processo socializante, que continua presente dentro do sistema e desenvolvendo mesmo dentro da onda neoliberal sob certos aspectos, mas que foi a marca característica do período pós-guerra até os finais dos anos 1970, né? Mesmo nesse momento de extrema contraditoriedade dessa crise final, as tendências determinantes do sistema persistem nesse sentido de socialização e mundialização da vida humana em geral, da produção mundial em geral. E a gente está, no entanto, é óbvio, né, eu estou insistindo nisso, é muito importante não ignorar, no ápice da crise sistêmica de fim dessa onda neoliberal, e que em análises anteriores eu já previ uma duração de vários anos, algumas décadas, que a gente vai seguir ainda nesse extremo de crise. E é coerente com essa condição histórica o crescimento do imperialismo e do fascismo no sistema, o crescimento de violência e de guerras, de crises sociais e de guerras. Mas tanto o imperialismo quanto o fascismo, as tendências nacionalistas, belicistas, tudo isso vai ser derrotado agora, como foi derrotado no século passado. Porque são necessidades do sistema que levam nesse sentido invariavelmente. Necessidades dos sistemas que levam a uma nova onda socializante, que já está em curso e irá prevalecer alguns anos ou poucas décadas adiante. Levam ao fim dessa derrocada da onda neoliberal, uma nova onda de redistribuição de renda e riquezas sociais e de integração mundial, econômica, social e política, que vai se desenvolver, já está se desenvolvendo com a liderança da China socialista. É isto para o momento e até a próxima.